No programa de hoje nós estamos falando sobre abusos, traumas e a relação destes traumas com a fé, a espiritualidade, com Deus. E aqui lendo alguns comentários, pessoas descrevendo das suas dores, como a Gabriela diz, eu tive um trauma na minha infância e o que fazer? Nós ainda vamos falar disso no programa, o finalzinho dele. A última questão que nós vamos tratar é que soluções, que medidas nós podemos tomar. Araújo Rose diz, minha filha tem 16 anos, está indo à psicóloga e também descreve dores traumáticas. É um processo, né? Ela quer estudar, ser alguma coisa só para dar orgulho para os pais, mas ela nem sabe o que acontece com ela. Calma, no processo terapêutico isso vai ser identificado. Se o processo com a terapeuta com quem ela estiver agora não alcançar daqui a algum tempo, ok, mas por enquanto é assim mesmo, é devagar, é se aprofundando, é dia após dia, processos de terapias não acontecem assim no estalar de dedos. Vamos com calma, tá? Se está com uma boa profissional, confie, vai dar tudo certo. Alguém que nos escreveu anonimamente diz, sofro muito com traumas de abusos na infância e não consigo me concentrar nem orar. A Sandra já vai falar mais pontualmente sobre essa questão, tá bem? A Lilica Corrêa diz, eu tive uma infância no meio de agressões, alcoolismo e até hoje sofro com as consequências. Mas vamos ainda ter esperança. Vamos ouvir a nossa convidada de hoje, doutora Sandra Barilli. Ela está participando com a gente para justamente nos fazer entender o que pode ser feito apesar desse processo, dessa ferida aberta, desse trauma causado até aqui. Doutora Sandra, vem para cá, continua com a gente e agora eu quero entender a partir daquele ponto do qual nós falávamos sobre a culpa. Essa culpa pode vir a tornar-se algo patológico, vai adoecer psiquicamente esse indivíduo que já está machucado desde muito tempo. Identificando essa culpa, fale-nos mais para entendermos melhor e já engata que isso vai ter a ver com o entendimento desse indivíduo com Deus e a fé. Muito bom, querida. A Lourdes, no começo do programa, ela teve uma fala muito interessante, o trauma aprisiona. Por que que ele aprisiona? E é isso mesmo, Lourdes, o trauma aprisiona. Por quê? Porque durante todo o processo, na infância do abuso, vai absorvendo, vai desenvolvendo o psiquismo com toda essa culpa. Mais tarde tem o que a gente chama de progressão traumática. Na progressão traumática, muitas escolhas, muitas atitudes, muitas reações em função também do abuso. Quando essa pessoa agora está na vida adulta e começa a buscar alguma consciência e até pensar na relação com Deus e ela olha para a própria história, ela acha que todas as reações, os comportamentos têm a ver, na verdade, com uma escolha dela. Ela acha que aqueles comportamentos definem quem ela é. E ela não sabe que tudo isso foi em função do trauma. Então, ela vai lembrar de algum aborto, de alguma relação sexual não apropriada, de comportamentos e até, como disse a Darleide ainda há pouco, das lembranças da infância, onde pode ter havido até um certo prazer, uma certa dependência do abusador. Ok, com tudo isso em mente, a não dignidade, a ideia de se achar um lixo. Quantas pessoas adultas eu atendo, adultas, que dizem, eu me sinto feia, suja, nojenta. Como que esta pessoa que tem essa concepção dela se aproxima de Deus e consegue entender que Deus perdoa, consegue entender que ela pode ter uma relação com Deus? Dificilmente isso vai acontecer. Essa pessoa, ela não se acha digna nem de se ajoelhar e falar com Deus. Eu sou uma pessoa tão desprezível que Deus não vai me ouvir. E mais, pode haver aí também até uma raiva de Deus não pronunciada. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que as coisas se configuraram dessa forma?
E quando o pai foi o abusador, a mesma relação com o pai, há uma projeção na relação com Deus. Então, uma desconfiança de que Deus não irá perdoar, que Deus não irá compreender e que Deus também não protegeu. Lembra daquele segundo momento onde a criança sai do abusador e, de uma certa forma, procura ajuda para outras pessoas e, às vezes, essa criança não é ajudada? Na vida adulta, traz essa concepção que Deus também não irá me ajudar, porque eu não mereço ajuda. Eu sou uma pessoa suja demais para me aproximar de Deus. E aí há uma desistência. Às vezes eu falo com pessoas que trabalham na igreja, trabalham para Deus, mas na intimidade me falam, eu faço isso porque sei o que é certo, mas eu sei que a salvação não é para mim, porque eu sou uma pessoa suja demais para ser aceita por Deus. E o que faz para desatar esse nó? Porque é um nó tão apertado, né? Porque tem a ver com a história do indivíduo, tem a ver com o que ele aprendeu de uma maneira muito bruta e extremamente equivocada, de que ela é culpada, de que ela é nojenta, de que ela é suja, de que ela compartilha com o mesmo tipo de comportamento do abusador. Como é que faz para desatar esse nó tão apertado que é de vida, de psique, de algo interno e profundo como isso? Porque eu fico assim procurando palavras para descrever, porque eu imagino ser a coisa mais dolorosa de se carregar, né? Essa ferida aberta e com essa sua discrição de nojo, de repulsa, de sentimento de que não presto para nada. Portanto, se eu não presto para ninguém aqui, minha mãe não me ajudou, ninguém à minha volta. O que deveria ter me protegido não me protegeu. Quem abusou de mim também deveria ter me protegido. Pensar também em Deus cuidador, protetor, é pesado para essa mente entender. Sandra, como é que faz com relação a isso? Aí está uma questão interessante, e eu quero também me apropriar da tua fala ainda há pouco. O processo terapêutico é lento. Nós vamos também perceber que há uma tendência muito grande de colocar embaixo do tapete a própria história. Eu não quero lembrar que isso aconteceu. É tão terrível que eu quero esquecer, fazendo de conta que isso não faz parte da minha vida. Mas quanto mais eu fizer isto, mais comportamentos em função do trauma eu terei. Eu preciso encarar essa dura verdade. Eu preciso buscar ajuda. Quando alguém começa a fazer um trabalho com um tratamento psicológico, sente um pouco mais de apoio do outro ser humano. Aquela ajuda que não aconteceu para aquela criancinha de 5 anos, precisa acontecer agora para a mulher de 30, para o homem de 40, para a avó de 60. Quando essa ajuda, quando a gente consegue olhar nos olhos dessa pessoa e diz, eu estou aqui, você pode contar tudo que eu vou te ouvir e eu quero te ajudar. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ganhando um pouco mais de força para lembrar de toda essa história. Por que eu preciso lembrar? Porque eu preciso reorganizar, eu preciso compreender. E uma parte principal dessa compreensão é compreender que eu não tive culpa. Mas não é tão simples assim. Eu estou falando aqui, mas isso é todo um processo de entender quem foi o abusador, de ter o direito agora de chegar para a própria família e falar, vocês não me protegeram, mas isso aconteceu de fato. Nunca mais ninguém quis tocar nesse assunto, mas aconteceu. E infelizmente eu tive pesadelos horríveis a vida toda. Infelizmente eu não consegui parar numa faculdade, eu começava e parava todos os meus projetos, porque a minha cabeça se tornou muito confusa. Infelizmente, eu não consegui desenvolver autoconhecimento, porque um dos prejuízos do trauma do abuso é a dificuldade no autoconhecimento. Então, quando eu começo a trabalhar tudo isso, tudo começa a se encaixar. Mas eu preciso ressaltar, Darleide, que no início do processo terapêutico, o que as minhas pacientes falam e os pacientes, eu tenho náusea
vômito, dor de cabeça, insônia, irritabilidade. Por quê? Porque a mesma afetividade que eu trago no consultório daquela pessoa é a afetividade de sofrimento daquela criança. Ela não passou, aquele todo mal-estar não passou. Eu continuo com aquela criança dentro daquele adulto em estado de sofrimento. Então, tem esse primeiro momento, que muitos até desistem, falam, não, eu não vou conseguir, eu vomito o dia todo. Mas depois que passa, eu gosto de falar que pulou a onda. Depois que pula essa onda inicial, brutal, aí as coisas começam a se organizar. Eu começo a compreender. Eu começo a entender por que a minha mãe não me protegeu. Às vezes, ao contar a história da mãe, eu compreendo que ela estava num estado de sofrimento total. E muitas vezes essa mãe foi vítima de abuso e estava numa situação passiva, não conseguiu se defender e não conseguiu defender a própria filha. Quando a gente começa a entender, e essa pessoa consegue agora lembrar, contar, falar incansavelmente, esgotar esse mal-estar, ela começa a se esvaziar e começa a sentir a paz. E aí a gente começa também um processo de perdão, de se perdoar por não ter dado conta das progressões traumáticas. E a essência da relação com Deus está em se perdoar. Porque se eu não me perdoo, eu não aceito o perdão de Deus. Se eu não aceito o perdão de Deus, ele é meu inimigo, não meu amigo. Então, primeiro eu preciso entender tudo isso, me perdoar. E durante esse trajeto eu vou pedindo a misericórdia de Deus para que Ele traga condições que eu consiga pensar sobre tudo isso. Nesse momento podem acontecer muitos pesadelos. E agora eu começo a entender, a organizar como um quebra-cabeça. E eu começo a me perdoar, começo a me acomodar, começo a sentir que Deus pode sim me perdoar e estar comigo. É que a gente precisa lembrar que quem foi machucado, quem foi abusado foi uma criança, né? Era uma criança. Portanto, não tinha recursos psíquicos, não tinha recursos internos, emocionais, não tinha. Era uma criança em desenvolvimento ainda, em descobertas para as quais ela ainda não estava pronta para todas elas, muito menos para algo tão bruto, né, como um abuso sexual. E outros abusos também cabem, né? Sim? Eu ainda preciso pontuar uma coisa em relação a isso que você está dizendo. O adulto, a criança que foi abusada sexualmente e não recebeu apoio e tratamento, passa a ser um adulto que continua sendo abusado. Então, às vezes eu tenho uma mulher de 30 anos que me procura e fala, eu fui abusada sexualmente pelo meu médico e não consegui reagir, fiquei paralisada. E eu já olho para ela e digo, você foi abusada sexualmente na infância. Porque mesmo na vida adulta, se houve o abuso na infância, não consegue se proteger. Uhum. Bom, isso é fato, né? E alguém pode dizer assim... Bom, retomando ali o meu raciocínio, senão já ia abrir uma outra janela e talvez não dê tempo. Sim. Mas assim, nós vamos nos lembrar que estamos falando de uma criança que foi ferida, não foi cuidada, não foi atendida, não foi retirada do alcance do abusador. Ela cresce com esse sofrimento, ainda que daqui a algum tempo se afastou, não teve mais contato, mas fica lá aberta aquela questão. Não é à toa que nós vamos olhar para essa mulher adulta, para esse homem adulto, crescido, esse senhor, essa senhora, que guarda aquele segredo e olhar que dentro dela ainda tem aquela criança ferida, né? A criança machucada, a criança abusada está lá, então ela tá com medo, ela está se escondendo, ela tem medo de falar, ela tem medo de abrir a boca. E aqui tem uma questão também, não é, Sandra? Você sabe que tem muitas pessoas que foram abusadas e elas até são motivadas a falar, a contar, porque faz parte do processo de cura, né? Que ela possa dizer, olha, eu guardei esse segredo até hoje, mas a partir de agora, a partir de hoje, eu declaro, aconteceu isto, isto, isto
feliz comigo. Mas você sabe que muitas dessas pessoas estão num contexto familiar em que elas continuam amordaçadas porque ela diz, como é que eu vou contar? Minha avó vai saber que o meu tio me abusou. Meu avô não vai aguentar, o meu tio vai querer matar o irmão dele. A minha mãe não vai aguentar, ela já é uma senhora, ela vai cair em depressão, ela vai morrer. Você sabe que ainda assim o ferido tem que suportar, continuar guardando esse segredo por amor, né, ou respeito, ou por temor ao que vai acontecer no ambiente familiar. É duro, minha amiga, é muito duro isso também. Muito duro, muito duro. Mas ainda pode acontecer da família rejeitar a fala da pessoa. Imagina, você está trazendo isso agora para destruir com a vida do seu tio? Isso aconteceu há 40 anos atrás? Isso tem um nome, reedição traumática. Uau! E o que você diz, o que você orienta? Claro que, obviamente, você vai respeitar, né? Porque você é uma intervenção numa família, então deva, de fato, considerar alguns cuidados. Mas ainda assim, em casos dessa ordem, você vai continuar incentivando-a a falar? Ou tem como lidar com isso, dar uma volta, como uma volta nas muralhas de Jericó, para não ter que lidar com revelar esse segredo? A princípio, o que essa pessoa precisa é falar. E ao falar para o terapeuta, para o psicanalista, grande parte desse mal-estar já alguns sintomas vão desaparecendo ali, porque já existe esse falar no processo terapêutico. Mas é muito importante que se diga para a família, diga para as pessoas. Mas isso vai acontecer no tempo que a pessoa estiver preparada e se caso ela desejar fazer, porque a gente precisa respeitar. Mas eu diria uma coisa, a pessoa mais prejudicada é esta criança que foi abusada sexualmente. Então, se nós formos pensar em sofrimento de família, ao ouvir algo assim, o seu sofrimento que passou pelo abuso, ele é muito superior. Por que ele é muito superior? Porque ele comprometeu a formação psíquica. Comprometeu. Traz um sentimento de culpa e outras questões que trazem um prejuízo para muitas questões relacionadas à vida. E, inclusive, traz um prejuízo para a própria relação com Deus. A dificuldade de enxergar Deus como sendo Deus e podendo ter um vínculo saudável com Deus. Então, a pessoa mais prejudicada até hoje foi você. Então, a gente precisa reavaliar sobre o sofrimento dos outros. Não que a gente queira jogar de qualquer forma as coisas, mas o falar ajuda na cura. E essa cura, ela não vai acontecer assim, num passe de mágica. Vai tempo. E às vezes você já se sente bem, mas 3 anos depois, um gatilho. E você se sente extremamente mal. E aí precisa começar novamente o processo terapêutico para dar conta dessa nova demanda que apareceu. Sandra, uma seguidora diz assim, sofri abuso na infância e depois fui molestada na pré-adolescência.